1 Samuel, capítulo 7. Leiamos do versículo 2 ao versículo 10. É um dia de júbilo ao Senhor, onde a vitória de Seilto e Senilto é a nossa vitória. Versículo 2 ao 10 do capítulo 7 de 1 Samuel. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga socorro. Amém. Está escrito assim: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, disseram-lhe: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Amém? Queridos, podeis assentar nesta hora. Queria convidar toda a sua atenção para esta breve meditação na palavra do Senhor, pois ainda vamos ouvir mais. A dupla estará cantando, mas esse momento que nós lemos na palavra do Senhor é um momento histórico para o povo de Israel. É um livro histórico e é um momento de transição. É um momento em que o período dos juízes está se findando e iniciando a monarquia. É um momento também que o povo está amedrontado, está sendo ameaçado pelo povo filisteu. É um momento em que Deus está tratando também através de conserto com o seu povo. Mas para tudo isso, para todo esse projeto de transição ser executado, Deus precisa de uma pessoa. Deus precisa de alguém que possa estar entregue integralmente, totalmente, o coração verdadeiro em adoração, para ouvir a sua voz, para poder atentar aos mandamentos do Senhor e poder ser canal de bênção para o povo da sua época. Nessa noite, Deus também procura de pessoas desta forma, que estejam aptas para poder ser canais de bênção para o povo da nossa geração. Se Deus pode encontrar homem e mulher aqui essa noite, que possa ser você, que possa ser nós, a sermos canais usados por Deus para poder trazer bênção nesta última hora da igreja do Senhor na face da terra. Nesta época, Deus convida um homem por nome de Eucana para poder ser pai daquele que seria
o responsável por essa transição. Eu estou falando de Samuel, o filho de Eucana. Mas como Samuel veio ao mundo, foi por intermédio de milagre, porque a sua mãe, chamada Ana, ela não poderia ter filhos. Ana era estéril. Ana não poderia ter filhos e sofria por isso, porque o seu esposo Eucana tinha uma outra esposa por nome de Penina. Essa sim tinha filhos, e essa fazia risos de Ana. Mas Deus queria cumprir, Deus queria tratar, Deus queria abençoar e fazer com que a vitória do povo dele fosse real na face da terra. Para isso não poderia ser Penina, não poderia ser os filhos de Penina. Tinha que ser alguém que tinha desde o ventre compromisso, lugar, terra fértil para Deus operar. Deus encontra isso no coração de Ana. Ana era uma mulher diferente, porque pela lei mosaica, uma vez ao ano, o homem hebreu tinha que ir ao lugar de adoração para poder adorar ao Senhor. Esse lugar de adoração, nesta época da história, não ainda era Jerusalém, mas sim era a cidade de Siló. Em Siló ficava o tabernáculo do Senhor. No tabernáculo estava a arca da aliança, que simbolizava a presença do Senhor. Uma vez ao ano, Eucana e as suas mulheres iam para a casa do Senhor. Observe que não era obrigatório a mulher ir ao lugar de adoração, mas a Bíblia diz que Ana acompanhava o seu esposo. Para você começar a entender tão forte era o compromisso de Ana com Deus, ela fazia além daquilo que as mulheres da sua época eram obrigadas a fazer. Algo marcante que diferencia Ana era a sua adoração. A sua adoração era verdadeira, a sua adoração era sincera, não tinha muitos barulhos, não tinha nem som na sua voz. O sacerdote certa vez confundiu, pensou que ela estava dada ao vinho, que ela estava bêbada, queria repreendê-la, mas ela disse: é o meu clamor ao Senhor, eu tenho uma necessidade, eu não conto isso a vizinhas, eu não comunico isso a colegas, mas eu entrego na presença daquele que pode, daquele que fez os céus e a terra. Qual era a necessidade de Ana? Era ter um filho, e ela faz um voto ao Senhor, o voto do nazireado, mas ela vai além, porque toda a descendência de levitas poderia fazer esse voto, porque serviria na casa do Senhor. Mas ela vai além do voto, ela diz ao Senhor: se o Senhor me entregar um filho, se o Senhor me conceder um filho, eu vou entregá-lo integralmente na casa do Senhor. Após o desmame, sabe o que era normal para essas mulheres fazer, para os filhos que seriam levitas na casa do Senhor? Era trabalhar dos 25 anos aos 50 anos. O voto de Ana ia além do que era normal. Ela estava dizendo que assim que a criança desmamasse, ou seja, habitualmente dos 2 aos 3 anos de idade, ela iria entregar aquilo que ela tanto pediu ao Senhor na casa do Senhor, para adorá-lo integralmente. Assim é a irmã Ana, ela vai além daquilo que a normalidade pede, ela vai além daquilo que é habitual. Talvez essa noite Deus esteja falando ao teu coração: essa noite não vai ser uma noite normal, esse domingo não vai ser como é o de hábito, não é como você sair todos os domingos da sua casa e vir para a Assembleia de Deus no centro da cidade de Goianápolis, cumprir o horário e voltar novamente para a sua casa. Essa noite vai ser diferente. Deus está dizendo que algo diferente pode acontecer na tua vida. Depende do que você vai fazer, depende daquilo que você tem para entregar para o Senhor. É algo comum, é o que todos estão
estão fazendo. Por isso eu quero lhe dar uma dica: faça algo diferente hoje para Deus, faça algo que você nunca fez, adore diferente ao Senhor. Só quem pode adorá-lo de uma forma diferente, exaltá-lo de uma forma diferente, de uma forma verdadeira, de uma forma de dentro para fora. Levante as duas mãos para cima e começa a dar lugar para Deus operar na tua vida, porque Ele está aqui. Só quem sente a presença de Deus, abre a boca e adore-o. Ana fazia além daquilo que era normal, não teve como isso não acontecer. O sacerdote liberou a ela uma palavra profética, ela tomou posse. Dados dias vencidos, a Bíblia diz que Deus visitou Ana, e Ana teve um filho. Pois bem, senhoras e senhores, por muitas vezes a nossa irmã Ana, pastores, adentrou ao templo de cabeça baixa. Por muito tempo a nossa irmã Ana entrou e ninguém queria cumprimentá-la, porque ela não era abençoada por Deus, porque ter filhos naquela época significava ter a bênção de Deus. Ter filhos naquela época significava manter a sua descendência, e a irmã Ana não tinha filhos, então muitos não a cumprimentavam, pelo contrário, a criticavam. E a Bíblia diz que ela não tinha mais vontade de comer. A Bíblia diz que ela estava com dores na sua alma. A Bíblia diz que o espírito dela estava atribulado, ou seja, corpo, alma e espírito estavam doentes. Mas um dia ela entrou na casa do Senhor com adoração verdadeira. O sacerdote liberou para ela uma palavra profética. Ela tomou posse, ela encontrou com o médico dos médicos. Ana foi curada, corpo, alma e espírito. Ei, essa noite o médico dos médicos está aqui. Não sei se é o teu corpo que está doente, se é a tua alma que está doente, ou se é o teu espírito que está doente, mas Deus ainda tem poder nos céus e na terra, e nesta noite Ele pode te curar, Ele pode te visitar e fazer o impossível acontecer. Ana agora entra diferente. Chegou o momento de Ana retornar ao templo. Imagine comigo, meus senhores e minhas senhoras, Ana entrando no templo, embalando Samuel, porque Deus tinha dado vitória para Ana. E aqueles que criticavam, aqueles que diziam que não ia acontecer, agora tem que olhar para Ana e dizer: o teu Deus foi forte contigo, Deus realmente é na tua vida, Deus realmente cumpriu a promessa, Deus realmente é poderoso. Eu não sei qual é a crítica, eu não sei o que andam dizendo na tua vida, para a tua família, para os teus filhos, mas eu tenho algo de Deus para a tua vida nesta noite. Vai acontecer, vai cumprir o que está prometido da parte de Deus sobre a tua vida. Só quem recebe segura a mão lá em cima. Só quem recebe segura a mão lá no terceiro andar. Levante ela mais alto. Como profeta de Deus esta noite, eu quero profetizar para cada mão que está levantada a derrota de Satanás, a derrota daqueles que criticavam, não em pessoa, mas todo o império das trevas sejam derrotados agora, e o poder de Deus seja real sobre a tua vida. Receba a vitória da parte de Deus, receba a bênção da parte de Deus, porque Ele lhe entrega em nome de Jesus. Pois bem, mas Samuel nasce. Para que Samuel nasce? Primeiro, para haver conserto naquela época. O sumo sacerdote, por nome de Eli, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias fazia tudo que era errado ao Senhor. Primeiro, eles estavam deitando com mulheres após as reuniões religiosas nos aposentos do tabernáculo. Ofni e Finéias estava se apossando da carne do sacrifício, aquilo que não pertencia a ele, pertencia a Deus. Deus usou Samuel
para poder trazer conserto na casa do Senhor. Como Deus chamou Samuel, falou com ele aquilo que o sumo sacerdote não pôde ouvir. Deus falou em uma presença teofânica para Samuel. A Bíblia diz: e veio o Senhor ali e falou para Samuel. E como tinha falado para Samuel e para o homem de Deus que antecedeu Samuel, e falou recado para o sacerdote, tudo se cumpriu, porque eles entraram em guerra com os filisteus, e os filisteus ganharam a batalha. Além de terem ganhado a batalha para cumprir a profecia, os dois filhos, Ofni e Finéias, morreram no mesmo dia. E além disso, levaram a arca do Senhor, levaram para as suas cidades. Quando a notícia voltou, o sacerdote Eli estava perto da porta da cidade, com aproximadamente 98 anos, que recebeu a notícia que os dois filhos dele haviam morrido, que a arca do Senhor tinha levado. Ele veio a falecer. A sua nora, esposa de Finéias, estava grávida. Quando ela ficou sabendo que o seu sogro estava morto, que o seu esposo estava morto, e que a arca